Como eu tinha prometido já há 2 aulas anteriores, chegou o grande momento de a gente implementar um builder, né? É um recurso que alguns dos ORMs têm, e esse recurso ele permite a gente ir fazendo a construção do SQL de forma mais flexível. Então vamos ver na prática como é que a gente pode fazer isso aí, tá? Entrando aqui no código, a gente pode criar uma classe chamada builder. E o que a gente gostaria de fazer? Vamos ir lá para o nosso repositório e na hora de fazer a inserção, eu gostaria de fazer algo nesse sentido, ó, new builder, tá? Onde eu tenho um builder. Eu gostaria de só passar ali o nome da tabela, transaction, e fazer um insert desses elementos que eu estou recebendo aqui. Item. Então, eu tenho uma tabela e um insert e pronto. Então, toda essa parte de insert, into, de algumas palavras-chave de banco de dados, isso eu não precisaria me preocupar. Isso quem faria seria esse builder aqui para mim. Então, vamos fazer o seguinte, vou comentar esse código, vou criar essa classe. Então, this table vai ser igual à tabela que ele passou ali para mim, ó. Table name, vamos chamar assim. Vamos botar aqui table name e aqui table name. Vamos criar essa propriedade como sendo string e depois vamos fazer um cara chamado insert. Se a gente for ver para pegar bem o nome da nomenclatura que a gente escreveu, ó, insert passando um array. Percebe que ele já não me deu o autocomplete aqui, por quê? Porque esse table não voltou nada. E se a gente quiser fazer uma sequência assim, de passos, a gente precisa retornar o objeto builder para a gente continuar fazendo esse encadeamento, né, chamado de cada método. Então, a gente basta retornar o this. Então, se eu estou retornando o this, posso botar aqui como self, estou retornando ela mesma. Uma vez que eu estou retornando ela mesma, então eu tenho agora o builder aqui nesse retorno. Quando eu estou fazendo o build desse retorno, agora eu tenho a possibilidade de fazer um insert aqui nessa brincadeira. Então, o insert seria o quê? Eu queria fazer esse SQL que estava sendo apresentado aqui. Vamos só fechar um pouquinho de coisa para a gente ter aqui esse mesmo SQL. Ó. Então, é esse SQL que eu gostaria de montar. Só que eu gostaria que fosse isso aqui mais dinâmico, né? Então, que ele conseguisse pegar o nome aqui das propriedades dinamicamente e o nome aqui dos recursos também dinamicamente. Para a gente fazer isso, a gente poderia fazer o seguinte. Eu quero percorrer esse item, pegar tudo que é a chave e tudo que é valor. Eu vou chamar aqui um campinho fields. Esse aqui eu vou chamar de field. E aí eu vou percorrer essas propriedades, salvando todos os fields que eu encontrei. Eu vou dar um DD aqui para a gente ver esse fields. Olha só que bacana. Nesse momento, a gente gostaria de testar só essa classe aqui, builder. Então, faz sentido chegar aqui no main, botar ela aqui em cima, e aí depois perder esse teste. Então, mais vale a gente pegar e botar ela aqui, ó, builder test, tá? O que eu vou passar nesse builder? Por enquanto, builder, não tem nada ali por parâmetro, por enquanto. E eu vou fazer um this assert true. Então, true. Então, se eu chamar aqui esse nosso teste builder teste, ele não faz nada. Ele simplesmente deu um assert true aqui porque instanciou, mas não rodou nada. Então, se eu fizer um table, passar aqui tabela ó, table 1 e fazer um insert de A1, B2, o que ele deveria fazer? É construir um SQL lá para a gente, e é isso que a gente vai ver agora acontecendo. Ó. Ele deu um DD, porque esse DD está lá dentro do nosso fields. Tá? Beleza. Agora a gente consegue testar um pouquinho diferente as situações aqui, sem precisar passar por todo o nosso código. Então, estou chamando desse insert, tem o nosso item, pegou ali os campinhos, e esses campinhos agora, como a gente viu, ó, a gente tem a possibilidade de ter a nomenclatura desses campos.
tá? Então, se eu quisesse, eu poderia substituir isso aqui justamente pelos campos que foram feitos ali. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um VS Format, insert, into, o nome da tabela, eu tenho lá em cima, o nome dos campos ali que vão ser inseridos, values, e o nome das propriedades, certo? O nome da tabela eu tenho aqui, table name, o nome dos campos eu tenho ali fields, certo? E o nome das propriedades, vamos botar aqui um ponto de interrogação. Vamos botar aqui cifrão 1. Tá? Esse fields tem mais outro detalhezinho aqui. Ele é um array e aqui a gente está trabalhando com uma string. Então a gente precisaria formatar esse cara aqui para ele se tornar numa string. Você percebe aqui o nome dos campos é o campo, vírgula, nome do campo, vírgula. Então entre cada um dos campos tem uma vírgula. Então a gente pode usar implode passando só uma vírgula. Então para cada uma dessas propriedades eu quero separar elas entre vírgula. Tá? Então vamos ver aqui como é que está ficando esse SQL aqui que a gente está montando. Então, em vez de botar ali, vou botar SQL. Vamos executar lá. E ó, ele conseguiu fazer um insert na tabela, passando propriedade A, B, e aqui ele está buscando um array ainda. Tá? Então esse array aqui ainda está complicadinho. Se a gente fizesse só assim, também, ó, ele passaria A e B. Só que a gente não precisa de A e B, a gente precisa de um cifrão 1, 2, 3, 4. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui, ó, um array map, onde a gente tem um fn e esse fn e a gente vai fazer o seguinte, ó, o retorno disso aqui vai ser uma string, e eu vou pegar esse elemento e vou fazer um cifrão 1 em todos os fields. Pronto. Ah, faltou aqui. Aí, e aqui é string. Ele disse aqui, ó, que essa variável ela foi chamada, mas ela não é utilizada. E realmente, a gente não vai utilizar ela, porque a gente vai fazer uma outra coisa. Olha só. Então, vamos chamar aqui de values. Só que antes eu quero verificar o que veio nesse values aqui, que a gente gerou. Olha só, ele gerou cifrão 1, cifrão 2. Acontece que na maioria dos array maps, assim, por exemplo, do JavaScript, ele volta aqui primeiro o elemento e depois o índice. Aqui ele não volta o índice, nesse caso do array map do PHP. Então, para a gente fazer voltar o índice, a gente tem que passar mais outro parâmetro aqui, que seria array keys fields. E aí ele vai voltar o índice, se é o índice 1, 2, 3. Então, vamos botar esse i, tá vindo? Aqui, concatenar essa string. Então, isso aqui precisa ter o cifrão, cifrão do PHP, né? Então, temos agora esse e sendo as variáveis que veio daqui desse field, e esse i sendo as variáveis que veio desse array keys, tá? Então, se a gente verifica agora, olha lá, eu tenho cifrão 0, cifrão 1. Então, eu preciso, nesse momento, somar mais um a essa atribuição para ficar 1, 2, 3, 4. Né? Então, ó, cifrão 1, cifrão 2. Então, independente de quantos fields eu passo, ele vai calcular e vai retornar esses campinhos aqui para mim. Então, eu vou chamar isso aqui de... Ó, vou botar isso aqui já direto lá. Beleza. Posso fazer assim. Ou posso atribuir isso aqui a uma outra... uma variável ou um método diferente. Ó. Posso chegar e dizer, ó, isso aqui é um prepare values. Pronto. Tá? Joguei lá para fora. Para quem não sabe fazer isso aqui no PHP, basta eu selecionar aqui um trecho de código e apertar Ctrl Alt M e ele extrai isso por uma função, né? Ou no caso aqui um método. Beleza. Preparamos ali aquele nosso SQL. Então temos novamente, isso aqui está voltando um array e aqui a gente viu que a gente precisa ter agora esses elementos separados por vírgula. Como a gente já fez ali anteriormente, a gente pode botar aqui uma vírgula e botar esse nosso array já preenchidinho. Então, nesse momento a gente tem o insert da tabela, values e os parâmetros. Nesse ponto,
a gente não está fazendo nenhuma alteração nas propriedades. Mas vamos lá, vamos seguir adiante, depois a gente pode voltar aqui para fazer essa correção. Então, esse SQL, ele precisaria de uma connection para rodar. Statement, e passando aqui nosso SQL, e um bind. Esse bind, a gente vai também discutir sobre ele. Cadê essa connection aqui? A gente precisa importar. Precisamos já dizer aqui que é um Postgres connection? Não, a gente já viu isso aí em outras aulas aqui. Basta passar aqui um iConnection, connection, dizer que deve receber isso aí de fora. E aí agora a gente tem essa nossa connection. Statement, beleza. E o bind aqui, a gente vai estar montando ele também. O que seria o bind? Todos os valores que estão sendo recebidos nesse item, né? Quando a gente mandou aqui no insert, ó, a gente passou essas propriedades e a gente gostaria de pegar aqui o valor 1 e o valor 2 para ser referência daquela nossa string aqui, ó, 1 e 2, né? Então, se aqui eu tivesse, por exemplo, nome João, eu quero que aqui fique o campo nome e aqui fique cifrão 1, mas quando passar no bind, esse campo aqui vai ser justamente o João, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente pode simplesmente pegar aqui o item e botar array values para pegar os valores e passar o item. Maravilha. Então, a gente acaba de fazer um insert. Esse insert não volta nada, né? Estamos fazendo um insert no banco de dados. A princípio, não volta nada. E beleza. A gente pode chegar aqui e fazer o teste desse nosso builder. Uma coisa que agora a gente precisa é passar a connection. E a gente já viu em outros lugares como que a gente faz isso. Então, eu quero fazer um Postgres connection. Passo aqui o connection. Então, na hora de fazer a inserção, eu venho, faço o insert. Aparentemente, funcionou, sabe? Não testou muita coisa, mas ele funcionou. Ele fez um insert ali numa tabela. Não deu exceção nenhuma, não me mostrou nada. Apesar de não ter dado erro nenhum, a gente executou aqui, ó, não mostrou nada, mas, poxa, essa tabela aqui nem existe, essas propriedades nem existem, mesmo assim, ele passou adiante e deu a certo. Ora, a gente já viu em outro momento que quando a gente executou o código e simplesmente não fez a verificação do retorno do banco de dados, ele segue adiante mesmo. Então, faltou aqui a gente botar no statement a mesma coisa que a gente fez aqui no select one, de botar uma verificação do erro. Então, eu tenho um result, tá? Esse result, eu quero só verificar o erro. Tá tudo certo, se pelo menos executou a carry, eu quero saber. Não precisa retornar nada, mas eu quero saber se tá tudo certo. Basta a gente botar aqui o check error, e agora, quando executar, possivelmente, e é dito e feito, ele bateu aqui que diz, ó, eu não reconheço a tabela 1 e muito menos, né, essas propriedades e tudo mais. Então, se a gente fizesse ali uma tabela que faz sentido mesmo, ó, a gente poderia vir aqui, botar R transaction e passar agora as propriedades que a gente deseja. Vamos botar aqui, assim, aqui, melhor. Eita, aí. Então vamos botar, por exemplo, para a gente fazer no R-Transaction, a gente viu que a gente tem que mandar algumas informações aqui importantes. São elas ali, ó, código, banco e é isso. Ó, vamos mandar aqui preço 3,40, data, vamos mandar a data aqui 2022, 10/02, 00/0000 e a taxa aqui 4,50. Maravilha. Se a gente executar, ele deu pau. Por quê? Porque ele não reconhece a coluna chamada bank code. Por quê? Porque isso aqui não é uma propriedade válida. Então a gente teria que fazer assim, a bank code, tá? Então usar nessa formatação. Então, a princípio, ele roda o nosso código, ele insere. Vamos ver lá no banco de dados se realmente fez essa inserção. Ó, tá aqui a nossa inserção. Então, aparentemente funciona. A gente conseguiu testar um pedacinho específico da nossa aplicação, né? Passando qualquer dado e ele funciona. Vamos trocar esse nosso create agora
para uma coisa que seja mais certeira. Assim. Hoje, no PHP 8.1, a gente tem a possibilidade de fazer alguns recursos que melhorou bastante assim, a questão de evitar erros, né? À medida que a gente vai desenvolvendo. Uma das soluções que a gente teria aqui, ó, deixa eu só ajustar isso para Disconnection. Beleza, agora eu consigo fazer o build. Isso aqui já não precisa mais. Uma das soluções aqui na hora de fazer o create, que é o momento que ele chama aqui, ó, no nosso repositório, seria dizer o seguinte, olha, esse create que está sendo executado aqui pelo database, ele tem um array, então, param, deixa eu só botar assim, array, e aí existe alguns PHP docs assim que permitem a gente dizer assim, olha, ele tem um bem code do tipo string, ele tem um price do tipo float, tá? E aí quando a gente vai submeter aqui o array, ele meio que auto dava o complete e tal. Nem sempre funciona, nem sempre dá certo. Aqui, ó. Vamos ver se dá certo agora. Ó, na hora que eu vou dar um espaço aqui, ele não deu nenhuma sugestão. Vamos tirar o price só para a gente ver, ó. Também não deu nenhuma sugestão. Apesar de que, o que tem lá na descrição do nosso database, que esse parâmetro deveria ser dessa forma. Poderia, de repente, botar, então, aqui na interface, para garantir, ó, que tem um campo bem code, price, float, né? Vamos testar aqui de novo no nosso, pode ser no builder também, ó. Ó, vou tirar o price, vou tentar botar o price aqui, não deu nenhuma sugestão, ó. Então, percebe que fica um pouco difícil saber quais são os campos que ele pode aceitar, qual é a tipagem de cada campo. Então, para a gente resolver isso, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu posso criar aqui uma classe chamada input, tá? Esse input, ele pode ter aqui um private bem code. No PHP 5, 5.6, ele não tinha a tipagem forte, então a gente normalmente fazia isso, depois fazia aqui um set get, né? Então set get desse cara, a gente fazia um construtor, beleza, e passava aqui um bem code e dizia que era bem code igual a bem code, pronto. A gente fazia dessa forma aqui. No PHP 8, isso aqui mudou um pouquinho. A gente pode agora botar a tipagem, então eu dizer que isso aqui é um inteiro, certo? Eu posso restringir aqui ó, o set, fazer já agora pelo próprio construtor, já que eu não preciso mais garantir que essa construção seja via set, e sim, essa construção só pode acontecer de uma única forma, que é pelo construtor. Aqui no construtor eu poderia dizer assim, ó, agora esse campo obrigatoriamente é int, tá? E eu agora no PHP 8.1, ele dá a permissão ainda de a gente fazer algo mais avançado ainda, que é para classes que são só de transporte, um DTO, né? A gente poderia fazer algo nesse sentido, ó. Eu poderia ter a publicação dessa variável aqui, ou então a forma mais curta, que agora eu posso sobrescrever isso por isso e pronto. Eu não preciso agora mais ter a descrição de cada um dos campos fazendo get set para cada um deles. Então, dessa forma, eu consigo botar bem code, price, sendo float. Posso botar aqui quais são os outros campos. Deixa eu remover isso. Ó, vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, são esses os campos. Então, eu tenho bem code, tenho o preço, tenho a data, tá? E tenho o fee. Eu vou botar a data aqui como string, por enquanto, e fee, beleza. Uma coisinha que, normalmente, assim, a gente acaba se deparando é com essa data string aqui, ó. Isso pode gerar muitos erros, porque dependendo do cenário, a gente viu ali que às vezes está num formato, está no outro. Então a gente poderia usar uma biblioteca chamada Carbon, então Carbon, e que essa biblioteca aqui possibilita a gente trabalhar com data de uma forma bem mais tranquila. Então vamos instalar aqui no projeto, Composer, Carbon. E aí agora, em vez de chamar de string, eu digo, não, esse cara aqui é um Carbon. Poderia chamar aqui de date, né? Tipo, um date time do próprio PHP.
Poderia especificar que é um datetime, mas o Carbo ele já é uma biblioteca um pouco mais completa, mais conhecida também na comunidade, que a gente pode estar utilizando ela. E aí, vamos importar ela aqui em cima. Então, agora tem o Carbon na aplicação e eu tenho essa classe de transporte. Então, essa classe aqui, ó, seria na hora de a gente criar um elemento aqui pelo database repository da Redcard, eu vou dizer, olha, o input que eu quero é esse input aqui. E aí, já quebrou ali o nosso código. Ó. A gente, input. Ó, quebrou o nosso insert, porque o nosso insert solicitava um array. Mas beleza, vamos voltar aqui. Agora, o nosso create aqui, ó, ele recebe o input. Não precisamos mais fazer essas declarações, porque o nosso input já diz todas as propriedades que existem nele. A gente tem aqui no memory também que trocar, ó, ele é um input. Então, a gente vai input. Ó, não precisamos mais trocar para o objeto, porque ele já é um objeto. Na hora de retornar, ele continua ainda trabalhando ali com o arrayzinho. Aqui, na hora de chamar, percebe que não vai ser mais assim. Agora, ele deseja que seja um input, ó, new input, onde ele tem algumas propriedades. Então, a gente pode passar aqui o bank code, o price, a data e o fee. Input. Cadê? Vamos só botar aqui para a gente ver isso acontecendo. Muitos vão me dizer, olha, acontece que daqui a pouco esses parâmetros aqui começam a ficar tão grandes, né? A gente começa a ter uma lista tão grande e vem um dev e insere uma propriedade antes do outro, e depois rola um merge, tem que trocar em diversos lugares, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente tem agora um outro recurso aqui no PHP 8, que é o seguinte, ó. Na hora de fazer a construção do nosso objeto, vamos voltar ali. Ó, na hora de fazer a construção do nosso objeto, a gente pode botar a ordem que a gente quiser. Fazendo o seguinte, ó, bank code, dois pontos, e o nome da nossa variável. Price, dois pontos, o nome da nossa variável. Date, dois pontos, o nome da nossa variável. E fee, dois pontos, a nossa variável. Mas tá, não muda em nada isso. Muda, porque agora eu posso botar a ordem que eu quiser, ó. E ele vai funcionar. Por que ele está dando esse alerta? Porque o próprio IDE já percebeu que a ordem que está lá é um pouquinho diferente da ordem que está aqui, mas não que isso impediria a execução. Então ele dá uma sugestão de só ordenar ali os argumentos para ficar mais fácil. Mas se fosse adicionado diversas outras propriedades, não haveria problema. Isso por quê? Porque muitas das vezes a gente tem aqui alguma propriedade que pode ser nula, né? Então digamos assim, ó, eu tenho o fee que se o cara não mandar vai ser nulo, beleza? E aí, logo abaixo, eu venho e adiciono mais outra. Eu tenho o credit card aqui, ó. Credit card. E aí, o credit card, ele deveria ser uma string. Só que, olha só, ele acabou de ir para baixo de uma opção que é nula. Então, se o cara viesse e preenchesse o construtor até aqui, ele poderia parar, porque esse aqui ele já está botando como nulo. Só que agora, esse construtor ele precisa ser obrigatoriamente preenchido até o final, porque existe um credit card que é obrigatório. Para ele não ser obrigatório, a gente teria que botar aqui como essa opção e botar como nulo. Então, passaria todas as outras opções que a gente vem daqui para frente, teriam que ser opcionais. Então, isso também não é legal. E aí a gente passa a pensar o seguinte, não, peraí, o credit card ele é obrigatório, então eu vou botar para cima. Ótimo, eu botando para cima significa que quebrou todo o meu código? Na verdade, não, porque se a gente está utilizando essa estratégia aqui, ó, o código continua o mesmo. Eu posso não ter passado o fee, tá? E agora eu só vou botar um credit card. Credit card. Nesse caso aqui não tem credit card, né? Mas seria essa a ideia, tá? Então, vamos voltar aqui, o fee, e vamos tirar esse credit card daqui e deixar o fee como não opcional. Ele é obrigatório. Então, se a gente volta aqui um pouquinho o código, a gente vai ver que agora ele já diz, olha, a data que tu está provisionando ali, ela não é do tipo Carbon, ela é uma string. Isso porque aqui na nossa formatação, a gente não transformou ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui new Carbon ou Carbon create from format. E o formato que eu estou especificando aqui é dia, mês e ano, HIS. E aí, estou com a data ali, Beleza.
Uma solução rápida seria isso. A gente acaba de criar, passa para um repositório. Esse repositório ele tem a versão em database e memória. Aqui a gente está construindo um builder para fazer como se fosse um ORM, em que a gente vai montando a consulta conforme vai precisando. E aí a gente está passando esse input aqui para o insert. Só que aqui, esse insert, ele espera que seja um array, né? Esse array aqui de propriedades, ó, vamos chamar até de properties. Ó, é um array de propriedades. Então, na hora que o cara está passando essa informação, eu deveria receber algo nesse estilo, e não um input ali, não um objeto. Então, o que a gente pode estar fazendo aqui? Ó? Nessa hora, a gente pode vir aqui e dizer que esse cara tem uma propriedade, obf, to array. Ó, que eu transforme esse cara aqui para array. Então, eu posso chegar aqui e dizer, ó, bank code this bank code. Posso dizer que price, this price. Posso dizer date é igual a this date. Posso botar até o formato aqui, ó, formato, ano, mês e dia, HIS. Formatei a data. Posso botar aqui, ou nem preciso formatar, né? Posso deixar ele sendo como um carbon mesmo. E aqui no fee, this fee. Se eu faço isso aqui para o array, transformo isso aqui para o array. Então, quando chega aqui, ó, na hora do insert, eu posso fazer um to array. Show? Então, se eu vim aqui e executar a minha aplicação inteira, ó, ela continua funcionando. Percebe que eu estou fazendo um monte de modificações e a aplicação ainda continua funcionando. Tá? Isso que a gente não está nem utilizando aqui a parte de TDD na sua maior essência, né? Mas ó, se eu executo aqui o builder, ele constrói sem problema nenhum. O que a gente pode ainda estar modificando aqui? A gente poderia estar nesse input, eu posso estar dizendo o seguinte: esse cara implementa então um cara chamado arrayable. E vamos criar essa. Criar aqui, ó, é uma interface. Maravilha. E a única coisa que ele tem que ter é um método chamado array. Então, se esse cara aqui é um arrayable, ele implementa esse método. E significa o quê? Que na hora que eu for fazer o insert aqui, ó, eu posso verificar, opa, esse item, vamos até chamar item de novo, tá? Se esse item, olha só, instance of arrayable, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse item to array e vou fazer aqui, ó, vou transformar esse cara aqui para um array. E aí eu não deixo mais obrigatório como sendo um array. Eu posso até dizer que ele pode ser um arrayable. Tá? Ou ele vai ser um array ou vai ser um arrayable. Tanto faz. Porque se for um arrayable, eu vou fazer a conversão dele. Então, na hora de inserir, eu poderia tirar esse toArray e deixar só um input. Então, desse modo, quando eu executar a aplicação, ela continua funcionando. Por quê? Porque eu estou fazendo essa troca e dizendo que nesse momento, quando chegar uma propriedade aqui, ó, vamos chegar aqui esse item, só para a gente ver, ó, ele é do tipo input, só que quando passa desse ponto, ele se transforma num array, né? Num array formatando o quê? As propriedades que estavam aqui em cima, elas eram definidas de um jeito, como um QML case, e quando chegou aqui, embaixo ele já era do tipo snake, né? Que é como o banco de dados trabalha, na maioria das vezes. Então, essa diferenciação eu fiz aqui. Tá? Então, por hora, chegamos ao fim dessa aula, mas continue acompanhando o curso, porque tem muita coisa ainda por vir.